Africanidades conectadas. Estamos praticamente no final do mês de maio. O mês de maio, assim como o mês de novembro, é uma oportunidade muito rica para discutirmos as relações raciais no Brasil, bem como o processo abolicionista, o pós-abolição, a situação da população afrodescendente no Brasil. Porque o mês de maio, historicamente, é o mês da abolição formal da abolição, o mês que se que é consagrado, vamos dizer assim, a, a reflexão sobre a abolição formal da escravidão a 13 de maio de 1888. E o 20 de novembro foi uma data criada, construída pelos movimentos sociais negros populares, visando mostrar o protagonismo da população escravizada contra a escravidão, simbolizada em Zumbi dos Palmares, uma das grandes lideranças contra o escravismo. E agora, recentemente, o presidente de Portugal, pela primeira vez, reconheceu que o Estado português teve responsabilidade na escravidão dos indígenas e dos africanos escravizados, se bem que não tenha falado em reparações e nem em repatriação. Bento, mas o que é a repatriação? Por exemplo, a Bélgica, durante o período do Leopoldo, do rei Leopoldo, o Congo era uma propriedade privada do rei Leopoldo da Bélgica. Tanto é que era chamado de Congo belga. E durante esse período, final do século XIX, início do XX, houve uma expropriação das riquezas do Congo, assim como houve por outros países também, a Inglaterra, a França, a Alemanha, que no processo de colonização roubaram, expropriaram o continente africano, inclusive levando obras de artes que hoje se encontram em museus particulares e até museus públicos na Europa. E tem um movimento de repatriação desses bens culturais, desses bens religiosos para o seu lugar de origem. É isso que nós chamamos de repatriação. O Brasil também teve levado, né, daqui muita riqueza. Então, falar de repatriação, falar de reparação, não é uma ideia fora de lugar. Faz sentido, sim. Até porque, após a Segunda Guerra Mundial, os que protagonizaram o horror da Segunda Guerra Mundial foram punidos, tiveram que reparar. A construção do Estado de Israel foi uma espécie de reparação que se fez ao povo perseguido pelo nazifascismo. Então, se vale para uns, deve valer para outros também. Bem, eu estou falando isso porque quando o presidente de Portugal reconheceu a responsabilidade do Estado português na escravidão indígena, no tráfico negreiro e na escravidão, ele trouxe uma celeuma para alguns. Nós já vemos discutindo essa possibilidade, essa necessidade de reparação, de justiça social faz tempo, não é?
Mas eu quero dizer aqui que isso ganhou visibilidade, inclusive nos meios de comunicação de massa, na televisão. Se não me engano, até a TV Globo, que tem uma dimensão nacional, mencionou essa fala do presidente português. E também um grande estudioso do tráfico negreiro, Luiz Felipe Alencastro, né, que escreveu esse livro aqui, O Trato dos Viventes. O Trato dos Viventes é uma obra do Luiz Felipe Alencastro, O Trato dos Viventes, Formação do Brasil no Atlântico Sul. Então ele deu uma reportagem e ele disse o seguinte: o Brasil também deve assumir a responsabilidade sobre a escravidão, porque ele foi coparticipante ao lado de Portugal. E continua a matéria. A discussão sobre reparação histórica pela escravidão e pelos crimes cometidos durante o período colonial não pode se resumir a um diálogo entre Portugal e o Brasil, afirma o historiador Luiz Felipe Alencastro, um dos maiores pesquisadores da escravidão no Brasil. É preciso trazer Angola e outros países africanos, como Moçambique, o Benin, para o debate, defende Alencastro. E o Brasil não pode entrar nessa discussão somente como vítima. Reparação histórica, diz ele, é um conjunto de ações cujo objetivo é diminuir as injustiças que aconteceram no passado contra certos grupos sociais e, assim, promover a igualdade e combater a discriminação. Os afro-brasileiros são vítimas, mas houve colonos brasileiros e proprietários, fazendeiros e comerciantes brasileiros que participaram do tráfico transatlântico de escravizados. Já desde antes da independência, é a afirmação do historiador Luiz Felipe Alencastro, a BBC New Brasil, a rede de comunicação. Então, o país também deve assumir a responsabilidade, porque foi coparticipante ao lado do Portugal. E depois da independência, foi participante sozinho da pilhagem dos africanos, dos povos africanos. Quem é Felipe Alencastro? Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e também professor emérito da Universidade de Sorbonne, em Paris, onde lecionou por 14 anos. Como já disse, ele é autor do livro Trato dos Viventes, que eu mostrei aqui, e também ele tem uma questão que para nós que moramos aqui em Itajaí é muito relevante. Ele é filho de Itajaí. O pai dele foi médico aqui em Itajaí, Felipe Alencastro. Inclusive tem uma rua no bairro Imaruí que leva o nome do Felipe Alencastro. Quando eu fiz a minha tese de doutorado, investigando a organização dos trabalhadores portuários ao longo do século XX, lá pela década de 50, 60, eu encontrei Luiz Felipe Alencastro como um médico de família, um médico dos trabalhadores. Então, eu quero dizer que esse debate acerca das reparações, eles andam juntamente com o debate das políticas afirmativas implementadas no Brasil a partir do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero dizer que essa perspectiva de reparação
não é apenas do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Essa perspectiva tomou corpo em 2001, quando nós estivemos no terceiro Congresso da Unesco, que discutiu o racismo, a xenofobia e todas as formas correlatas de discriminação. Era ainda governo Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, que estudou também as relações raciais no Brasil. Então, essa temática é uma temática que precisa ser discutida, rediscutida. E mais do que isso, implementada. De fato, com políticas, inclusive, mais abrangentes, porque as estatísticas mostram que os afrodescendentes, os indígenas e a grande maioria da população são afrodescendentes indígenas que vivem à margem da sociedade. Como diz um provérbio africano, nunca é tarde para voltar e recolher o que ficou para trás. Justiça social já. Reparações já. Africanidades conectadas.